Hoje nós vamos fazer um estudo do capítulo 16 de Lucas. Sejam todos bem-vindos e que nós possamos aproveitar a esses momentos em momentos de reflexão em torno desse capítulo, que é um capítulo que leva-nos a algumas considerações, embora de imediato nós possamos até ficar preocupados com o que estamos entendendo do capítulo. Eu vou ler o capítulo do Evangelho de Lucas, de uma parábola, que é a parábola do mordomo infiel, recebe esse nome. Diz o seguinte: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que fareis, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação e, assentando-te já, escreve 50. Disse depois ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, disse Jesus: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles no tabernáculos eterno. Então, esta parábola requer um pouco do nosso discernimento, porque ela dá-nos a impressão que o senhor da mordomia, o senhor da empreitada, da fazenda a que Jesus se refere, depois de descobrir que o seu mordomo, o seu administrador, havia lhe dificultado a cobrança dos arrendatários, ainda elogia. Vamos lembrar, era um homem que era muito rico, que tinha até mesmo um mordomo, que é o arrendatário, e descobriu que este mordomo, administrador, estava dissipando os seus bens. E este senhor, então, muito rico, dono de terra, o chamou e lhe disse: dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. O que fez o senhor? Falou: olha, traz todos os livros, porque o mordomo é o responsável pela contabilidade, é o administrador responsável pela contabilidade. Traz todos os livros, recolhe, vai buscar os livros, e que eu estou dispensando os seus serviços. E o mordomo, o administrador, pensou: e o que eu vou fazer agora? Já não posso mais cavar, não posso mais cuidar de terra, trabalhar na agricultura.
mendigar não vai dar certo, porque eu tenho vergonha. Pensou e disse: eu sei o que eu vou fazer. Eu sei o que eu vou fazer para que todos os que têm empreitada lá junto com o meu Senhor possam me receber em suas casas. Chamou a todos e foi reunindo um por um. O primeiro, ele perguntou: quanto que você deve para o senhor? Quanto que você deve para o dono da fazenda? E esse respondeu: 100 medidas de azeite. Então, toma a tua caneta, a tua obrigação, senta aí com a sua pena e escreva 50. Que é escrita em aramaico, é muito simplesinho, né? É toda escrita com símbolos. Para mudar de 100 para 50 é só um tracejozinho lá. E ele então disse a ele: olha, você tem 100 medidas, você passa para 50. Disse ao outro: e tu, quanto deves? 100 alqueires de trigo. Toma a sua pena, pega a sua obrigação, o seu contrato que tem com o senhor, que nós administramos, e escreve 80. Bem, de imediato, dá-nos a impressão que o mordomo, o administrador, foi desonesto. Imagino que a alegria daqueles agricultores ao saber da possibilidade do que tinha acontecido, porque até o momento eles não sabiam que o senhor das terras tinha dispensado o administrador. Ficaram, por de certo, muito contentes, muito felizes. Fizeram até uma alegria com o mordomo. E quando chegou ao dono da fazenda, ao dono da propriedade, o dono da propriedade viu que o mordomo tinha sido injusto, mas louvou, ou seja, disse palavras de elogios ao mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Filhos da luz aqui é preciso que nós entendamos que estava se referindo aos seus discípulos, que eram os que tinham contato mais íntimos e mais próximo com o Evangelho de Jesus, para entendermos esta expressão idiomática, filhos da luz. Então ele disse: olha, esse pessoal, esse mordomo foi mais prudente que os meus discípulos. E concluiu, e disse mais: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam ele nos tabernáculos eternos. Bem, é algo que nos convida a uma reflexão, que nos convida a pensarmos em torno de várias expressões que Jesus se refere. Por exemplo, essa parte que ele pede ao mordomo: dai conta da tua administração. A respeito disso, é bom lembrarmos que todos nós, um dia, seremos chamados a dar contas do que temos feito com a nossa vida. Porque podemos entender aí que Deus, nosso Pai, é o dono de tudo, como de fato o é. E que nós um dia teremos que prestar contas. Nesses dias mais difíceis, nesses dias em que mais ocorrem
o retorno à pátria espiritual, a morte, o desencarne, nós estamos vendo que todos nós, ou pelo menos estamos sendo lembrados, que todos nós teremos que dar conta da nossa administração, ou seja, do que nós temos feito. Por exemplo, lembra Emmanuel, a saúde física é um tesouro que nós recebemos. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino, é um favor divino para cada um de nós. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. E vai Emmanuel falando das dádivas, do que nós temos recebido, o que nós recebemos em nossas vidas, neste momento. Mas lembrando que seremos convidados a dar conta da tua administração. Para não cansarmos, não vamos seguir lendo todas as informações. Mas Emmanuel, isso é no livro Fonte Viva. No livro O Pão Nosso, Emmanuel também comenta, já agora falando daquela frase de Jesus: grajeai amigos com as riquezas da injustiça. Como é que nós podemos conquistar amigos com as riquezas da injustiça? Diz Emmanuel que se nós conseguíssemos, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, ou seja, o nosso passado profundo, chegaria à mais rápida conclusão de que todas as possibilidades que nos felicitam vêm de Deus. Provém da divindade, da bondade divina. E de que a maioria dos recursos materiais à disposição dos caprichos de cada um procede da injustiça. É fácil recordar, por exemplo, que os países, os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis, com exceções de homens. Nós temos sido servos, dissipadores, que no momento do ajuste, talvez não nos encontremos dignos à altura da mordomia. Dá conta de tua administração. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Então, a injustiça está aí. A gente sempre escuta falar que o dinheiro é algo assim tão sujo. A gente escuta muito, não, o dinheiro é sujo. Mas o dinheiro é que está construindo as coisas. O dinheiro é sujo, mas nós podemos fazer o bem com o dinheiro. É isso que Jesus quer explicar. Ou explicou com o Evangelho, com essa parábola. De imediato, talvez nem mesmo os presentes ali não entenderam. Muitos de nós, nessa atualidade, não entendemos que das nossas possibilidades, o que é que nós temos de recursos para ajuntarmos, conquistarmos amigos. E que na hora, conquistarmos amigos com a injustiça da riqueza, e que na hora serão-nos defensores. O que a gente observa é que a nossa possibilidade que foi nos ofertada
É a possibilidade de ter trabalho e de tarefas, compromissos talvez assumidos, recursos que fazem parte de nossas vidas, que nós temos, cada um dentro do seu caminho a percorrer. Mas com certeza, Jesus nos recomendou que desses recursos que são as riquezas da injustiça, que nós podemos fazer amigos, que nós podemos ajudar as pessoas, que nós podemos pegar o chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada. São os apelos do céu que envia em silêncio ao mundo inteiro. Porque acontece em todas as circunstâncias essa possibilidade que Jesus diz. Temos aí, junto de cada um de nós, tantas injustiças. Os nossos recursos da nossa sociedade, da nossa nação, do nosso planeta, vindo das trevas ou dos recursos, das dores, das lágrimas, mas é a possibilidade de nós usarmos no caminho do bem para mim. Concluindo, para que nós já possamos ultimar os últimos momentos, diz Emmanuel, valorizemos desse modo a nossa permanência nos serviços da terra na condição de encarnados ou desencarnados, favorecendo por todos os recursos ao nosso dispor a própria melhoria e a elevação dos nossos semelhantes, agindo na direção da luz e amando sempre, porquanto, dentro dessas normas de solidariedade sublime, poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis que, na qualidade de alunos ou discípulos de Jesus mais dedicados e enobrecidos que nós, nos auxiliarão efetivamente, acolhendo-nos em seus corações da nossa amizade, convertido em tabernáculos do Senhor, ajudando-nos não só a obter uma nova oportunidade de reajustamento e santificação, mas também endossando perante a Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida superior. Nascemos para evoluirmos. Nascemos, reencarnamos, renascemos para o nosso progresso moral, pela oportunidade que nos oferece. Muitas vezes nós poderíamos perguntar, que aqui falou das possibilidades das pessoas ajudarem umas às outras, que nós nos ajudemos. Poderíamos perguntar, mas por que quando uma mãe está precisando de recursos assim primários da infância, de recursos de uma casa para receber aquele serzinho que está reencarnando, por que Deus não deu ou não dá esses recursos? Precisa alguém, algum grupo se reunir, famílias se reunirem, pessoas se reunirem para ir ajudar. Porque é assim que nós transformamos o nosso coração. É assim que nós nos transformamos. Então, quando da possibilidade de entregar um prato de comida, é a possibilidade da gente aprender a amar. É a possibilidade de nós, cada um de nós,
fazermos o bem e pelo tal, né? Granjeando amigos, mesmo com a riqueza da injustiça, que é a riqueza que está aí. Simão Pedro mesmo disse: o amor cobre uma multidão de pecado. Todos nós temos os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Precisamos aprender. Mas quando a gente aprende a amar, quando nós nos dedicamos ao bem, estamos granjeando amigos. E um dia, todos nós seremos convidados. Dá conta de tua administração. Esta é uma lição simples da minha parte, belíssima da parte de Jesus, da parábola que nos foi apresentada. Mas, por de certo, será recursos em nossas vidas para que possamos melhorar. Pelas possibilidades de cada um que esteve conosco nesse estudo, de cada um que pôde compartilhar conosco o pensamento, a reflexão, o entendimento, perdoando os nossos erros, compreendendo a nossa maneira de falar. Possa Jesus nos abençoar, que possamos ter sempre em nossas mentes, em nossos corações, uma lembrança. Seremos convidados. Dá conta da tua administração. Este é um convite que será nos feito. E também tem o convite de Jesus para que granjeemos amigos com as riquezas da injustiça. Que assim seja. Jesus nos abençoe, hoje e sempre.